Bom pessoal, eu sou o Ale, vocês já aprenderam um pouco mais sobre o Bitcoin, como é que ele funciona e também sobre criptoativos. Agora eu vou falar com vocês sobre o Ethereum. O Ethereum ele é basicamente uma plataforma que usa a tecnologia da blockchain para permitir que os programadores eles consigam criar os aplicativos centralizados, executar os smart contracts e também fazer a transferência de tokens. O Ethereum ele é bem mais versátil do que o Bitcoin, porque o Bitcoin ele foi criado com uma proposta de ser apenas uma moeda, enquanto o Ethereum ele oferece uma estrutura para explorar todas as utilidades da blockchain. Quando o criador estava idealizando, estava tendo essa ideia, ele tinha 4 principais objetivos. O primeiro, a descentralização. Ele queria basicamente eliminar a necessidade de intermediários e dar mais liberdade para o usuário. Então ele queria tirar ali o órgão regulador e o órgão central, vamos dizer assim. Além disso, ele fala, outro objetivo dele era as finanças descentralizadas, que ele falava muito que queria aumentar essas finanças descentralizadas, e porque ele não acredita muito nesse sistema, ele não acredita na efetividade do sistema de, se eu quero pagar alguém, eu tenho esse dinheiro para chegar na outra pessoa, ela vai primeiro passar por um banco para depois passar na pessoa. Para ele isso não é muito eficiente, para ele faz mais sentido sair o dinheiro de uma pessoa que tem que pagar para ir para a pessoa que tem que receber de forma direta, sem ter um intermediário. Ele acredita que isso ia aumentar a descentralização e aumentar as finanças descentralizadas. Além disso, ele fala muito sobre a tokenização, que é transformar ativos digitais e ativos físicos em tokens dentro da rede, onde eles teriam a função deles, o valor deles, e isso é muito interessante, porque, cara, você consegue trazer muita coisa de fora para dentro da rede, e, por exemplo, você consegue tokenizar uma obra de arte, um imóvel, ação de empresa, você consegue tokenizar muita coisa. Além disso, o outro objetivo dele era criar uma plataforma flexível onde os programadores pudessem criar o que eles quisessem. Como eu falei, os aplicativos descentralizados. Isso é muito interessante, porque eles poderiam criar jogos, criar aplicativos do serviço financeiro, de compras, por exemplo, de vários serviços, sabe? Isso é bem interessante. Mas quem que é o criador? Quem foi o cara que teve essa ideia? Bom, ele se chama Vitalik Buterin, ele é um russo canadense que teve, ele sempre foi um grande entusiasta do Bitcoin, vamos dizer assim, mas ele acreditava que podia ter melhorias. E quando ele tinha 19 anos ele decidiu criar a própria rede, e em 2013 ele começou a escrever o white paper do projeto do Ethereum. O white paper ele é basicamente toda a escritura do projeto do Ethereum. Então, cara, a gente vai encontrar muita informação sobre o Ethereum lá. Todo o racional por trás dos códigos que ele programou, de uso da rede, né? Como é que é aplicável a rede Ethereum, também os objetivos. Cara, você vai encontrar muita coisa lá dentro do white paper do Ethereum. Mas um ponto que eu queria abordar muito importante é sobre os smart contracts, que são basicamente programas auto-executáveis que eles se executam de forma automática quando certas condições pré-estabelecidas são atendidas. A gente consegue ver esses smart contracts nas finanças descentralizadas. Vou dar um exemplo para ficar mais didático. Então, se eu tenho 2 Ether, que é a moeda da rede Ethereum, e o Joãozinho ele tem um NFT que eu achei muito legal, gostei muito da função dele e eu quero ter ele para mim. Eu faço um smart contract com as minhas vamos dizer, condições, eu mando para ele coloca as condições dele, e se a gente fechar o acordo, o contrato ele é fechado automaticamente e executado automaticamente. Então, as minhas moedas, né, os Ethereum, o Ether que eu tinha, vão direto para o Joãozinho, e o NFT dele vem direto para mim de forma automática. E é importante frisar que esse smart contract, ele é imutável, então, cara, não tem como mudar. Então, o que a gente firmou aqui não tem como mudar. E isso traz transparência para a negociação. Além disso, a gente consegue usar esses smart contracts nos NFTs. Quando a gente quiser criar algum NFT, ou se a gente quiser emitir algum NFT, a gente vai precisar usar isso. Além disso, a gente consegue usar os smart contracts na gestão de cadeia de suprimentos, porque eu posso usar eles para automatizar vários processos nessa gestão de cadeia. Isso é muito interessante. Além disso, tem algumas propriedades da rede Ethereum que são extremamente importantes da gente abordar, mas eu já falei de algumas delas, que são a descentralização, smart contracts e também a tokenização, então acho melhor a gente abordar e focar mais nas outras. Começando pelo Ethereum Virtual Machine, seria basicamente o espaço onde os programadores
programam os aplicativos deles, programam o que eles querem criar, e também é o lugar onde os smart contracts são executados. Além disso, quanto à segurança e consenso, a gente pode dizer que com a adoção do Proof of Stake, que a gente vai abordar um pouco mais para frente no Ethereum 2.0, que a gente também vai abordar mais para frente, a segurança aumentou muito, e isso é bem importante. Quanto à programabilidade, essa propriedade do Ethereum faz com que os programadores possam criar o que eles quiserem dentro dos limites da blockchain. Então, cara, como eu falei, se eles quiserem criar um aplicativo de serviço financeiro, de compras, cara, jogos, sabe? Serviços, cara, muita coisa. Eles podem criar muita coisa desde que esteja dentro do escopo da blockchain. Quanto à interoperabilidade, o que eu quero dizer com isso? É que a rede da blockchain, ela consegue interagir com outras redes. Então, se eu quiser mandar um token da minha rede Ethereum para outra rede, eu consigo. Isso é muito bom porque eu não preciso ficar preso na rede Ethereum para fazer um pagamento, por exemplo. Mas outro ponto que é extremamente importante é a tokenomics, que é basicamente a economia que roda a rede Ethereum. Como eu falei, o Ether é a principal moeda da rede Ethereum. E para isso, cara, precisa de todo um controle por trás disso. Porque senão gera inflação. Porque, eu não falei, mas é muito importante esse ponto de saber que o Bitcoin, por exemplo, que é o mais famoso, ele tem um número limitado de moedas. Já o Ether não, ele tem um número ilimitado de moedas que podem ser lançadas. Por isso tem que ter todo um controle da inflação, um controle da oferta. E para a gente controlar a oferta tem dois métodos, o Proof of Stake, que a gente vai falar depois, e o EIP 1559. O EIP 1559 ele vai basicamente algumas mudanças na rede Ethereum que visaram deixar mais claras e mais previsíveis as taxas de transação, quer dizer. E para isso usou 4 melhorias. A primeira seria a Base Fee, que é uma taxa que ela é automaticamente ajustada de acordo com a demanda das transações. A Gas Limit, que basicamente faz com que a rede se adapte melhor à quantidade de transações e à flutuação da demanda por transações. A Priority Fee, que é uma taxa que, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais didático. Se eu quiser fazer uma transferência para alguém, talvez demore um tempo para os validadores validarem. Mas se eu colocar essa Priority Fee, a taxa que o validador vai receber, ela vai aumentar. Então ele vai dar mais prioridade para a minha transação do que para dos outros. E também tem o Ether Burn, que consegue queimar a Ether de forma automática para controlar a inflação. E por fim, para a gente abordar o Ethereum 2.0, que é a mais nova mudança na rede Ethereum, pode ser chamada de Demerge também, mas é basicamente uma atualização na blockchain do Ethereum, que tem como objetivo melhorar a escalabilidade, a eficiência e também aumentar a segurança da rede Ethereum. E para isso, as principais mudanças foram o quê? Foram a mudança do Proof of Work para o Proof of Stake. Isso possibilitou que os validadores recebessem recompensa pela transação que eles validassem. O uso de sistema de shards, que possibilitou um aumento do número de transações que ocorrem ao mesmo tempo. E também uma redução das taxas de transação. E também uma economia de energia, que foi causada pela adoção do Proof of Stake.